João capítulo 11 versículo 35. Jesus chorou. Comentários Otávio Rosa. Nesta passagem, Cristo havia chorado por causa de Lázaro, a quem o Senhor lhe chamava de amigo, de igual modo com que constantemente Cristo se referia a Judas Iscariotes, principalmente quando Judas Iscariotes ficava em dúvida com relação ao seu chamado, pois quem faz a vontade de Cristo é conhecido por ele como amigo. Porém de lá para cá quantas foram talvez as lágrimas Cristo tenha derramado por causa da sua igreja ou sua tristeza e dor por ver o caminho religioso que o seu povo tem caminhado, mesmo ele mostrando que a religião não é o caminho para chegar até Deus. Se no passado o povo de Cristo, descendentes de Abraão tendo a presença ampla de Cristo em tudo o que eles precisavam ainda assim se perverteram, se prostituindo com outros deuses, de nações na qual Yahvé permitia que eles conquistavam. Imagina tamanho da tristeza de Cristo que nos deu completo acesso ao seu trono de glória por meio do seu sangue. O tamanho da dor, do choro que estamos causando, provocando Cristo, por nos perdermos com os deuses romanos, adeptos à religião politeísta, e ainda criando deuses para nós baseado nos ensinamento politeísta, Deus com a prosperidade, com a cura, além do ego e da nossa soberba. Que hoje cada um de nós possamos refletir sobre a nossa postura diante de Cristo, esquecemos a divisão teológica que existe dentro da igreja cristã, que a divide em católica, ortodoxa e protestante, mas pensa em Cristo, na nossa vida com Cristo, na qual reconhecemos e o chamamos de Deus, o Redentor, o Messias. Como está nossa vida comparado com o seu testamento deixado? Será que estamos de fato conforme o desejo de Cristo ou estamos levando aos pranto Cristo com nossa postura? Porque todas as vezes que deixamos de fazer a vontade de Cristo estamos crucificando novamente, pois da mesma forma que os judeus em colúnio com os romanos crucificaram a Cristo no passado pensando que assim mataria Deus, hoje agimos de igual modo quando não obedecemos os seus ensinamentos, agimos ao contrário do que o Novo Testamento diz, quando abraçamos e nos tornamos religiosos. Mas a tristeza de Cristo, ao ver um discípulo seu, chamado também de cristão, se perdendo pelas paixões deste mundo, pela religiosidade, pelo endeusamento de pessoas e até mesmo objetos encontrados, acaba fazendo de nós uma religião politeísta e não cristã. O choro de Cristo ao ver que uma pessoa verdadeiramente se tornou seu amigo, e assim com a sua postura alcançou em Cristo o direito de ser chamados filhos de Deus é maior. Sim, por várias vezes Cristo havia ficado entristecido com seus discípulos, principalmente quando eles não buscavam para si o amadurecimento espiritual, pois eles ainda eram imaturos espiritualmente, muito parecido com o ocorrido nos dias de hoje, e ao longo desses 2 milênios, onde o cristão ainda se divide entre a igreja católica, igreja ortodoxa e a igreja protestante, onde cada uma dessas igrejas tem os seus próprios deuses, entristecendo a Cristo. Contudo, choro de alegria de Cristo ao ver um seguidor seu sendo fiel e obediente aos seus ensinamentos é maior. Por isto Cristo chorou, mostrando para cada um de nós, que ser fiel a Cristo vale a pena, pois ser chamado de amigo pelo Criador do Universo, por seguir e obedecer à vontade, que por si só nos traz a vida eterna, foi desejado pelos apóstolos. Igreja primitiva e os padres ou pais da igreja, na Igreja do Ocidente, ou Igreja Católica Apostólica Romana, Ambrósio de Milão, 340 a 397 d.C., Jerônimo de Estridão, 347 a 420 d.C., Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430. Depois, e São Gregório Magno, 540 a 604 depois. Na Igreja Oriental, ou Igreja Ortodoxa, Basílio de Cesareia, 329 a 379 d.C., Santo Atanásio de Alexandria, 296 a 373 d.C., Gregório de Nazianzo, 329 a 389 d.C., e João Crisóstomo, 347 a 407 d.C. Estes homens contribuíram muito para a formação acadêmica da Igreja, mas o que eles têm em comum? Todos eles viveram quando chamado por Cristo em prol do Evangelho de Cristo, sem buscar para si quaisquer coisas ao seu favor. Algo que hoje não enxergamos entre os cristãos e nem mesmo nas lideranças das igrejas cristãs. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho de Cristo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde.
Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.